Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E agora é hora de conversar com ele, Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, como vai? Bom dia a todos. Bom, Fausto, o democrata Joe Biden finalmente tomou posse, é agora oficialmente o 46º presidente dos Estados Unidos, uma posse que eu assisti a alguns trechos, que foi cheia de simbologias e também nesse primeiro oficialmente dia dele como presidente, marcado por sinalizações de mudanças significativas com relação ao antecessor Donald Trump. Para a gente começar nossa conversa, minha pergunta é: o que esperar para a economia brasileira com o fim do governo Trump e esse início de presidência do Joe Biden? Bem, acho que o fato relevante de ontem foi a posse do novo presidente americano, né? Já normalmente chama bastante atenção, mas nesse caso em específico, a saída, o fim do governo Trump coloca uma série de questões para o Brasil, em especial porque o atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele era um aliado importante do governo Trump. Vamos lembrar que o atual governo brasileiro levou quase que o período todo para poder minimamente felicitar ali pela vitória do Joe Biden. Agora, do ponto de vista econômico, o que a gente vai assistir muito provavelmente em relação ao Brasil é o que a gente já sempre vem observando quando a relação é com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão pensar a partir do interesse dos americanos, do interesse da economia dos americanos, e essa relação com o Brasil está subordinada a esses interesses. Não há a menor dúvida que, do ponto de vista econômico, o que a gente vai assistir é que as oportunidades que os americanos vão ter para que, de alguma forma, tenham benefício sobre a atual conjuntura brasileira serão utilizadas. A mudança mais sensível que a gente deve perceber rapidamente é que, com a entrada do Biden ontem, a gente já anunciou a volta ao Acordo de Paris, e isso significa um olhar sobre a questão do meio ambiente de maneira bastante diversa, de maneira bastante diferente do que a gente teve do governo Trump. Isso coloca para o Brasil um conjunto de problemas, né? Um conjunto de questionamentos, uma vez que o atual governo, na verdade, despreza toda a política ambiental, e a política ambiental certamente será utilizada como barreira não tarifária para produtos brasileiros e que, de alguma forma, isso vai acabar atingindo a economia brasileira em geral. Ao mesmo tempo, é importante a saída do fim do governo Trump, porque, de alguma forma, é um duro golpe sobre essa extrema-direita, da qual o governo Bolsonaro faz parte. O isolamento do Bolsonaro do ponto de vista da relação com as grandes economias do mundo vai impactar não só a sustentação do seu próprio governo, mas vai impactar também as relações brasileiras do ponto de vista comercial. É hora da gente começar um olhar um pouco mais apurado para compreender que este modelo de governo, essa forma de governo que está baseada ali no negacionismo, por exemplo, da pandemia, ela começa a perder força do ponto de vista de um olhar global, do ponto de vista das grandes economias. Recolocar o Brasil numa trajetória aí, de acordo ali com a ciência, se relacionando a partir de lógicas mais racionais do ponto de vista da relação internacional, precisam voltar a fazer parte da nossa realidade, algo que o atual governo aparentemente meio que despreza. Ou seja, o que a gente vai assistir é que o Brasil muito provavelmente vai se isolar ainda mais em relação ao mundo, e esse isolamento vai cobrar um preço bastante caro do ponto de vista da economia. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro brasileiro, esse parceiro internacional, de alguma forma, agora nós vamos ter que ver como é que ele vai se portar em relação a um governo que até o dia anterior se contrapunha e apoiava, inclusive, o questionamento das eleições americanas. Na outra ponta, nosso maior parceiro comercial, que é a China, de alguma forma, o atual governo tem conflitos diretos com a China, o que coloca para nós bastantes dilemas quando a gente pensa a necessidade de você ter relações comerciais mais estabelecidas e mais harmônicas, para que, de alguma forma, você viabilize não só o nosso mercado em geral,
mas também investimentos que afetam diretamente a nossa economia. Fausto, você mencionou a China, e é isso, né? A imagem e semelhança, né, de Trump e Bolsonaro para o Biden também será um desafio, né? Restabelecer essas relações, né, com a China. Não há a menor dúvida, mas é muito claro que você vai voltar para um modelo de relação do ponto de vista do que significa ali, né? A estratégia internacional americana é algo mais próximo ao que a gente viu antes de Trump, né? O que a gente viu principalmente a partir do governo Barack Obama. A questão do ponto de vista do Brasil é que o Brasil é o maior país da América Latina, né? O Brasil é um país importante do ponto de vista geopolítico e importante do ponto de vista econômico para os interesses americanos, mas também é importante para os interesses chineses. Então a gente tem, o Brasil de certo modo está no meio dessa disputa já há algum tempo, dessa nova grande disputa global entre Estados Unidos e China. Até então, o que a gente tinha assistido é que o governo Bolsonaro tinha um alinhamento automático aos americanos, um alinhamento automático, inclusive, à visão ideológica do presidente anterior, que era do Trump. Agora, com o Biden, que ele efetivamente abriu um conflito ali no próprio processo eleitoral dos Estados Unidos, fica a dúvida como é que o governo Bolsonaro vai se portar na sua relação com esse governo. Quer dizer, o alinhamento automático aos Estados Unidos vai continuar. O Brasil vai construir uma oposição ao governo Biden do ponto de vista das relações diplomáticas. Como é que o Brasil vai se portar, por exemplo, nos grandes assuntos que vão estar sendo debatidos na Organização Mundial do Comércio, na Organização Mundial da Saúde, no próprio Conselho das Nações Unidas. Afinal de contas, como vai ser a posição do Brasil hoje em relação aos Estados Unidos? O governo Bolsonaro ele apoiava e tinha um alinhamento ao governo americano, ou ele tinha um alinhamento ao governo Trump? Eu acho que essa é uma pergunta que te colocam a todos nós, e isso vai fazer bastante diferença, porque o mundo sai da pandemia de maneira bastante transformado, o impacto e o debate ali sobre como vai ser o enfrentamento à pandemia é algo que já foi colocado ontem pelo governo Biden como algo fundamental, diferente do governo Trump, e o Brasil vai se isolando nessa visão negacionista, nessa visão não científica, e que de alguma forma vai colocando a gente ali como uma espécie de pária em relação ao mundo. Eu insisto que a questão ambiental certamente vai ser um ponto bastante importante dessa relação e que de alguma forma deve prejudicar bastante os interesses econômicos brasileiros e os interesses dos trabalhadores e dos empresários em geral. E para a gente concluir, Fausto, eu tenho que perguntar sobre a mudança logo depois da posse, né, por volta de 12h, 13h, já teve uma queda tímida, mas, enfim, uma queda do dólar, né, que a gente viu, ficamos às voltas o ano passado com altas consecutivas do dólar e sabemos que isso impacta na produção, no consumo, em tudo, como a gente já conversou várias vezes, inclusive neste espaço aqui na Rádio Brasil Atual. Essa tendência de queda pode seguir na sua leitura por essa estabilidade com a mudança de governo? Como que você analisa esse cenário? Bem, ontem nós tivemos, do ponto de vista ali dos números econômicos, duas informações importantes, né? A gente teve ali essa pequena variação do câmbio e nós tivemos a manutenção da taxa de juros. Acho que isso também é um dado importante, que o Banco Central ontem manteve a taxa de juros em 2%, mas ao mesmo tempo ele já meio que anunciou que provavelmente nas próximas reuniões começará a ter a alta da taxa de juros. A questão do câmbio é uma questão de flutuação. O mercado internacional estava assistindo a chegada do novo presidente americano. A tendência da chegada do novo presidente americano é você ter mais confiabilidade do ponto de vista das políticas econômicas dos Estados Unidos, e isso de alguma forma acalma os mercados, né? A própria posse do Biden acalmou os mercados, uma vez que podia se imaginar, depois da invasão do Capitólio, que a gente assistiu ali algumas semanas atrás, isso certamente causava bastante alvoroço do ponto de vista do que ia acontecer amanhã, o que ia acontecer ontem, né? Eu acho que hoje isso acalmou e o dólar, de alguma forma, ele volta ao inflacionamento. Agora, a questão para nós é como que a economia brasileira vai se portar, porque é a definição da economia brasileira que vai, de alguma forma, apontar para onde vai parar o câmbio e, de alguma forma, para onde vai parar a nossa taxa de juros. Eu acho que tudo isso vai estar ligado nos próximos meses, a gente vai estar assistindo tudo a isso, e agora não há a menor dúvida
é que tanto o dólar quanto o câmbio, e principalmente tanto o câmbio quanto a taxa de juros, e principalmente a economia brasileira em geral, está atrelada como nós vamos enfrentar a pandemia. A continuar da forma como a gente está, o que a gente vai assistir muito provavelmente é uma instabilidade bastante grande, e que se pontualmente, momento A ou momento B, o câmbio pode cair, a tendência no longo prazo, ou seja, a tendência ao longo do ano, período do ano inteiro, é você ter uma elevação, inclusive, da taxa de câmbio, se você não controlar a pandemia, uma vez que a economia se fragiliza muito provavelmente nesse primeiro semestre. Tá certo. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Muito obrigada, Fausto. Bom dia, até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.